O título desse vídeo pode te enganar, tá bom? Se você esperava 15, 20, 25, 30 cenários vindos de mim, o que eu vou dizer agora pode te decepcionar um pouco, tá? A quantidade de cenários que eu fiz para esse vídeo tá entre 1 e 3. E não é 3. Eu quero começar o canal com esse vídeo para poder estabelecer um padrão aqui. As coisas daqui pra frente podem ou não melhorar. E se você tá disposto a acompanhar meu canal, é porque você gosta do que tá acontecendo aqui, sabe? A mágica do processo e do meu comentário, né? Não necessariamente você gosta da minha frequência, da minha determinação, né? Da minha quantidade de artes feitas, talvez por vídeo, ou por semana, ou por mês. E pode ser que 2 não seja tanto assim pra você, né? Mas pra mim, esse processo doloroso e maldito de fazer 2 cenários me ensinou bastante coisa que eu vou aplicar em futuras artes. Então, vamos logo falar sobre o que interessa, né? A primeira coisa que você deve perceber vendo esse processo é que a maior parte das decisões que eu tomo nessa arte não são porque eu sou um especialista, porque eu sou foda no cenário, é porque eu não faço ideia do que fazer, né? Então, a casa que tinha aqui na frente, que eu coloquei lá, eu tirei porque, cara, tava escroto, né? Não é porque, isso ia atrapalhar a composição, não ia dar pra entender por completo a ideia que eu queria passar. A mesma coisa com fundo, né? Eu não fazia a menor ideia do que fazer no fundo. E aí eu fiz lá eu dei o meu jeito e eu fiz isso não porque eu sou especialista, e sim porque era o único caminho lógico que eu poderia ter tomado com base no conhecimento que eu tenho agora. Outra coisa que deve estar percebendo é que eu tô fazendo tudo direto na pintura, né? Que é uma coisa que eu não costumo fazer, mas eu costumava fazer antigamente. Porque para cenário, especificamente, eu acho que isso vai me ajudar muito a conseguir construir as coisas sem ficar me prendendo muito à parte de planejamento. Para cenário, eu sinto que eu preciso ter uma liberdade maior para poder moldar a arte conforme as necessidades que venham a surgir, né? Ou seja, eu vou fazer cagada e vou ter que arrumar de um jeito fácil, e eu posso fazer isso por meio da pintura. Se eu fizesse um sketch e aí fizesse uma line art por cima disso, eu não consigo nem conceber essa possibilidade. Agora, uma coisa que eu aprendi nesse processo que eu acho que é extremamente importante para construir qualquer cenário é que, mesmo que 2 casas sejam iguais em estrutura básica, elas podem ter detalhes específicos que fazem com que elas pareçam diferentes. Então, as vigas que eu coloquei que suportam cada um dos cantos da casa podem ter uma aparência diferente de uma casa para outra, ou pode ser que tenha uma conexão em uma casa que não tem outra. Dá pra ver que eu fiz isso nessa arte. E essa é uma parte extremamente importante de qualquer tipo de construção de cenário, porque eu acho que é o que faz o mundo parecer vivo, ou pelo menos a arquitetura parecer viva. Tem uma diferença entre a arquitetura parecer variada e ter sinais de vida naquele ambiente, né? Então, na questão de arquitetura, por mais que as casas sejam iguais, elas podem ter detalhes arquitetônicos sutilmente diferentes que seu olho vai pegar. E, especificamente sobre esse negócio de ter vida no cenário, chegou um certo ponto que eu descobri o meu método para pensar nessas coisas, né? Depois que eu construí a estrutura básica daquele cenário, eu adicionei um detalhe, que era uma escada, num canto de uma casa. E eu pensei a partir daí, tá, por que tem uma escada nesse canto específico da casa? E aí eu tive a ideia de colocar uma rachadura na parede. Óbvio, tem uma escada porque alguém tá querendo consertar uma rachadura na parede. Com o que essa pessoa consertaria a rachadura? Um balde de tinta, claro, pra pintar por cima, sei lá, né? Pode ser balde de argamassa, não sei se existe isso, um durepox. Tem alguma coisa ali que o cara tá usando pra consertar aquele pedaço da casa. E aí, a partir disso, eu fui construindo alguns elementos que fizeram aquele pedaço do cenário eu acho que, assim, pelo menos pra mim, perfeitamente vivo. Pelo menos em comparação com todo o resto que eu já fiz. E o meu processo, eu acho que é meio que só adicionar um detalhe bullshit e pensar por que esse detalhe tá ali. E aí, com isso, vem novos detalhes que você pode adicionar. Eu não fiz isso como eu poderia ter feito na arte, mas ainda assim, dá pra ver que eu fui aprendendo conforme eu fui fazendo esse cenário. E o resultado final não foi tão excepcional, especialmente no fundo. O fundo realmente me fudeu, mas eu acho que com o resultado final dá pra perceber que eu aprendi algumas coisas e que esse cenário ficou um cenário relativamente acreditável. Agora, a segunda arte é uma cena com prédios e eu acho que só isso é o suficiente para descrever o objetivo principal
dessa arte. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas os prédios eles são basicamente o canalizador das linhas de perspectiva. Se você quer desenhar um prédio, você tem que prestar atenção nas janelas que estão alinhadas em sequência verticalmente e horizontalmente pela estrutura do prédio. O prédio em si já é uma caixa, que é o objeto principal de quem está desenhando a perspectiva, e ele está posicionado junto de outras caixas com várias janelas em linha também em um ambiente urbano. Os prédios são o que mais faz você precisar estabelecer linhas de perspectiva concretas na sua imagem. E isso faz o meu sangue ferver. Eu diria que se eu tivesse um inimigo natural, elas seriam as linhas de perspectiva. Eu detesto a ideia de ter que preencher minha página com essas linhas e seguir elas à risca para construir um cenário. Eu quero fazer um negócio no feeling. E eu preciso conseguir fazer um negócio no feeling, né? Então, essa arte, especificamente, foi um teste para ver o quanto eu conseguia fuder com a perspectiva sem ela me fuder de volta. Eu queria tentar construir esse prédio sem precisar de linhas de suporte. E assim, eu não quero dizer nada não, mas o resultado final ficou decente. Então, 1-0 pra mim. Dá pra perceber, especialmente se você der zoom, que tem linhas tortas, aí tem linhas inacabadas. Isso também no outro cenário que eu fiz, mas comentando especificamente sobre esse aspecto da arte, que é uma coisa que eu acho que a minha arte tem muito, né? Ela é meio não finalizada, mas eu diria que no sentido bom. Eu gosto de ter linhas tortas, eu gosto de a perspectiva não funcionar tanto em alguns pontos. Eu acho que, especialmente numa época que a gente está vivendo com tanta discussão sobre IA, essas imperfeições que são fruto da mente humana fazem com que esse trabalho, por mais que não seja perfeito, ainda assim possua um tipo de valor e que é exclusivo às coisas que os seres humanos podem fazer. Aproveitando o tópico sobre IA e aproveitando que esse é o primeiro vídeo do canal, eu não me interesso muito em falar sobre esse tipo de coisa, porque eu acho que é um no-brainer, né? Óbvio que eu sou contra IA, mas como esse é o primeiro vídeo do canal, eu quero deixar bem claro aqui que eu sou contra IA e, por mim, a gente destruiria a inteligência artificial por completo. Eu não sou o tipo de pessoa que fala, não, tem que ser usado como ferramenta, tem que usar pra isso, pra aquilo. Não, destrói tudo, impede que essa porra exista em primeiro lugar, destrói os data centers e manda os bilionários juntos se for possível. Eu não sei se dava pra perceber por tudo que eu falei aqui que eu sou contra a inteligência artificial, né? Especialmente porque eu sou artista, óbvio, mas eu acho bom deixar claro aqui, né? Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, das artes, de mim, sei lá. E eu te vejo no próximo vídeo, tá? Se inscreve e dá like no bagulho aí também.